Sala T&D, o nosso estúdio está um pouquinho diferente porque a gente está dentro do CBTD 2023, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, na sua 38ª edição. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Douglas Moraes, o Sérgio Carvalho e a Dani Monteiro. Obrigada por terem feito a inscrição para participar com a gente. E eu tenho certeza, e eu tenho dito muito isso, todo mundo que senta aqui nessa mesa acaba depois gerando conexão, ficando amigo e tendo a certeza de que o que a gente aprender aqui nessa mesa não vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 4, vai ser igual a 10, igual a 20, porque a gente vai levar esse conhecimento para mais gente. Quero que você se apresente para nós. Douglas Moraes trabalha aí na Casa do Mandato, com consultoria, e tem um assunto que está mais do que na moda, mas eu acho que além de estar na moda, ele confunde um pouco as pessoas, que é a questão da diversidade do lugar de fala. Conta isso pra gente, por favor. Prazer, uma ótima tarde a todos. Eu sou o Douglas, eu trabalho na Casa do Mandato, que é uma associação, né, que é uma terceirização, e lá eu faço treinamento e desenvolvimento, tanto para jovens, tanto para adultos, e eu também tenho um trabalho fora da Casa do Mandato, que eu trabalho com consultoria de diversidade e inclusão. Como você falou, é um tema muito antigo, mas agora é um tema muito atual. É um tema que veio muito à tona, né? Depois daqueles fatos que aconteceram nos Estados Unidos, tudo. As empresas começaram a olhar mais, começaram a levar mais o LGBT para trabalhar lá, começou a levar a pessoa negra, a mulher, o PCD, começou a ter um olhar diferencial. Então isso é muito importante. Aí eu comecei a trabalhar com diversidade. Eu comecei na pandemia, aquele pico todo. Uma amiga me convidou, né? Ela recebeu proposta com vagas de diversidade, ela trabalha numa consultoria e ela tinha muita dificuldade para poder fechar. Eu falei assim, vamos tentar, vamos fazer um teste. Aí foi indo, aí foi uma, foi duas, aí foi três. Fui adquirindo uma experiência, né, com os meus conhecimentos. Com conhecimento organizacional, e a gente fez uma parceria. Só que a gente não tá até hoje, mas foi uma experiência muito incrível. Aí de lá pra cá eu dou palestra, saio pra fora, vou nas empresas para falar sobre workshop, vou falar sobre equidade racial, sobre o lugar de fala, né? Todos nós falamos, mas as pessoas negras têm um lugar de fala, porque é a pessoa negra que vive aquilo. Então, as empresas sempre falam pra gente, não, traz uma pessoa negra para poder falar de dados, porcentagem, para poder falar o lugar dela de fala, né? Tanto a mulher ela tem um lugar de falas, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar mulheres que são CEOs, no mínimo que elas são só diretoras, diretoras para baixos, então a gente ainda tem essa dificuldade, né? Então a gente sempre procura levar mulheres, levar pessoas negras, LGBT também, né? Principalmente mulheres trans, homens trans também, para poder falar também. A experiência de dentro da experiência. Isso, de dentro da experiência. Muito bem. E Sérgio, você tem muitos anos aí de mercado, dentro de consultoria e dentro de comunicação. Quais são os desafios que você está enfrentando hoje com esses profissionais que têm muita experiência, mas que estão se colocando numa situação de um mercado que está um pouco diferente? O que você tem olhado aí desse seu espaço? Qual que é a sua experiência dentro da experiência? Vamos lá, muito obrigado aí pela oportunidade da gente comentar um pouquinho. Eu acredito que quando a gente fala de tendências educacionais, um assunto que sempre volta é a questão, nós precisamos de um conteúdo personalizado, adaptado, um conteúdo que de fato gere valor para quem vai passar por aquela experiência. E muitas vezes fazer isso em um ambiente onde você tem muitos colaboradores gera o desafio. Como é que eu faço isso para 1000 colaboradores? Como é que eu vou personalizar para um grupo tão grande? Então, hoje, quando a gente olha para as tendências, quando a gente percebe as inovações, como o ChatGPT, como inteligência artificial, e a gente traz isso para o dia a dia de forma prática, como fazer isso? Olha, coloca aqui um comando simples, ele te dá uma ideia, você trabalha com isso, então utilizando aí de nano-learning ou micro-learning, para possibilitar um aprendizado mais personalizado e que atenda a necessidade específica que a pessoa tem. Então eu acho que é um pouco, a gente consegue inovar com soluções muitas vezes simples, caseiras, mas que atendem a necessidade. E aí a gente volta para o ponto principal, humanizar.
saber que não é uma pessoa, que é uma pessoa e não simplesmente um número, uma matrícula ali dentro da companhia, mas é uma pessoa que tem uma necessidade. Se a gente olhar para a necessidade, a gente tem um potencial maior de ser assertivo. E até olhar essa personalização, porque todo mundo quer hoje ser tratado como esse ser especial, exclusivo, VIP, que está sendo enxergado nas suas necessidades próprias. Só que para a empresa, como é que ela personaliza e ao mesmo tempo escala? Porque não dá para ela fazer um treinamento por pessoa para 1.000 colaboradores, é impossível fazer isso. Mas a gente, com essas possíveis tecnologias, e que a gente acha até que está sobrando tecnologia, o que está faltando é o treinamento e desenvolvimento para que a gente aproveite melhor essas tecnologias e consiga entregar essa personalização tão desejada por todos nós, inclusive pessoalmente. E a Dani também, que está nessa área de consultoria e treinamento, mas que começou muito mais por perceber necessidades que não estavam sendo atendidas. É isso, Dani? Conta pra gente. Isso mesmo. Eu estou no mercado de treinamento e desenvolvimento. Inclusive, tem uma coisa interessante para te falar. Esse é o meu 18º congresso. Uau! Então se você vai ter que voltar um pouquinho mais e contar como é que foi a evolução, porque esse é o meu primeiro congresso. Uau. Então, talvez aqui vocês tenham mais experiência nessa área, mas eu gostaria de saber de você. Sim, sim. Como é que foi essa evolução desse congresso de T&D? Então, eu sempre participei do congresso de T&D como contratante de empresas de soluções para mim. Para entender o que estava se inovando. Por mais que eu desenvolvesse treinamento dentro do mundo corporativo, a gente não tem escala, né? Exato. E a gente atendia na seguradora que eu trabalhava 54 varejos. Depois mudou para 81. Então foi uma coisa muito gigante. Meu time era de 3 pessoas. Então essa é a realidade do mercado, né? Ninguém tem uma área de treinamento e desenvolvimento grande, é super enxuto. E muita gente na rua, muitas vezes rodando, né? Com a volta do presencial agora. Então, antes não se falava, o e-learning era aquela coisa de repulsa, mas era o mal necessário para treinamentos regulatórios, obrigatórios, né? E hoje, né, de uns anos para cá, pouco tempo para cá, aquilo se tornou essencial. E aí vieram as ferramentas, né, também, como o Meet, o Zoom, enfim, que a gente usou como uma forma de se aproximar e trazer um lado e-learning mais humanizado. Mas de lá para cá, né, 18 congressos depois, a gente percebe a diferença. Eu abri minha empresa pensando em levar soluções para as outras empresas como eu sou, resolvendo um problema que eu tinha no passado. Poxa, eu gosto tanto disso, eu sei fazer muito bem isso, eu sou reconhecida por isso, por que não fazer isso para mais pessoas, né? Foi aí que surgiu a BeFly. E muito bem, então a gente falou aí desses desafios de diversidade, de adaptação em relação ao que as empresas realmente precisam e de produzir um conteúdo que seja personalizado. Esses desafios, vocês já conseguem identificar nessas poucas horas de congresso algo que já dê para trazer alguma ideia para implantar no dia a dia de vocês? Quer começar, Sérgio? Fala pra gente aí, você que tem tantos anos de mercado. Posso começar sim. Eu acho que um ponto fundamental, e as palestras aqui do Congresso deram uma percepção de que esse é um dos assuntos. Eu acho que a gente vê muitas palestras aqui sobre diversidade, a gente vê muitas palestras sobre inteligência artificial e a gente vê muitas palestras falando de humanização. Então eu acho que quando a gente olha para esses 3 assuntos, a gente começa a entender que os especialistas de educação estão apontando para um direcionamento. Olhar para esses assuntos é fundamental. Agora, como que a gente vai levar? E aí vou trazer uma percepção, quero que os colegas contribuam, que a gente precisa, na inteligência artificial, simplificar. Então, assisti uma palestra hoje mais cedo, onde ele mostrou ali na prática, na hora. Então ele falou, se a internet ajudar, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele foi fazendo e mostrando que é uma coisa que é acessível para qualquer um de nós. Você não precisa ser de tecnologia para utilizar a inteligência artificial. Então acho que simplificar a inteligência artificial. A parte de humanizar é a gente conseguir olhar para a pessoa e entender qual é a necessidade. É ter aquele momento empático de o que o outro precisa. Porque às vezes a gente, como da área educacional, como especialista, tem a tendência, aqui eu acho que um treinamento assim vai funcionar. Será? Será que não cabe ouvir as pessoas antes, escutar de fato o que está acontecendo antes de propor? Então acho que a humanização passa por esse olhar empático de fato.
E acho que essa questão da diversidade, eu acho que é um cuidado, uma conscientização que todos nós precisamos ter de que, de fato, isso é um tema importante, que muitas vezes a gente tem vieses e que a gente precisa ter cuidado para não ofender e para, de fato, incluir, que é o mais importante. Exato. E, Douglas, eu até vou trazer uma provocação um pouco mais, porque na mesa anterior a gente também tinha uma pessoa falando de diversidade, e o que a gente discutiu muito, que eu acredito que também vai reverberar para vocês, é que a gente fala de inclusão, de lugar de fala e tudo mais, mas a gente tem também uma questão de espaço de fala. Que assim, se eu aqui, neste momento, estou tendo esse espaço de fala, para que a gente consiga dar lugar de fala para o outro, que é a experiência dentro da experiência, eu preciso dividir este meu espaço. Então, se ainda é o homem branco que tem o espaço, se ele não dividir o espaço conosco, não vai ter lugar de fala. Então, se a gente conseguir atender e chegar em todas as pessoas para que elas tenham essa consciência de que se eu tenho o lugar de fala, eu dou a vez para o outro falar, vai gerar uma possibilidade sim de aí acontecer a inclusão. Como é que você vê essa questão e se você aí rodando na feira já conseguiu pescar alguma coisa para levar para o dia a dia? Eu dei uma volta bastante na feira, eu assisti umas 3 palestras, né? A gente tem que entender para atender, né? Então eu sempre uso isso, né? E assim, a gente tem a pessoa branca como um aliado dentro da organização, né? A gente espera que a pessoa branca dê um pouquinho de espaço ali para a pessoa negra, para a pessoa PCD, para a pessoa LGBT e tudo, para ela também poder dividir o espaço. Ainda a gente tem esse desafio muito grande, né? As pessoas brancas ainda elas não estão dando muito espaço. Elas precisam dar mais espaço nas organizações também, elas precisam ter esse olhar, falar, não, pô, eu vou trazer essa pessoa, vou colocar essa pessoa do meu lado, eu vou deixar ela trocar um pouco de experiência comigo. Então, esse desafio é muito grande. E eu, andando pela feira, eu vi que a feira trouxe outras tendências. Temos muitas palestras interessantes, temos muitas coisas interessantes, os stands estão interessantes. A gente tem a tecnologia que está avançada, mas ainda ela precisa ser muito treinada. As pessoas precisam ser muito treinadas ainda para poder atender. Então a gente tem esse desafio, né? E todo ano o CBTD ele traz esse desafio muito grande. Pra gente humanizar as pessoas cada vez mais, né? E eu andando também, eu percebi, né, que tinha pessoas diversas também pela feira, tinha mulheres negras, homens negros, e a gente encontra essas pessoas só na área de limpeza, segurança, mas não, eu vi pessoas negras palestrando, eu vi pessoas negras vendendo, é isso que a gente quer que o branco dê um pouquinho de espaço, dê um pouquinho de oportunidade também. E oportunidade, eu penso que todos têm direito à oportunidade. Até porque que vantagem a gente tem de ganhar qualquer corrida largando na frente? Não tem vantagem nenhuma, então vamos trazer todas as pessoas para o mesmo local ali de largada, para que aí então a gente possa gerar um ambiente de competição, mas a partir de uma equidade, de uma igualdade. E você, Dani, conta para mim, o que você já conseguiu visitando os estandes, olhando um pouco das palestras, o que já deu para trazer, para a gente falar um pouco dos insights de T&D para 2023. Show. Muitos insights. Que bom. Eu poderia ficar assim umas 5 horas falando com você. Mas o principal para mim foi a questão do IA, né? Da inteligência artificial. Como eu sou uma pessoa muito mais voltada para a humanização, e o medo que está instalado em alguns profissionais, eu acho que isso vai impedir porque muitos profissionais sensacionais evoluam. Até conversando com alguém, com uma pessoa aqui no intervalo, e eu estava comentando com meus colaboradores sobre essa palestra que eu assisti da Inês Esposo, inclusive, que foi demais, o high-tech, o high-touch. Então, assim, o digital tem que caminhar, vai caminhar com o lado humano. Os nossos sentimentos, as nossas sinapses. Eu gosto muito de estudar neurociência. E é impossível. A gente está lá com pessoas com medo, as empresas querendo inovar,
trazendo a inteligência artificial. Como é que a gente une isso tudo? Como o Sérgio disse, né? A gente ganha tempo com a inteligência artificial em muita coisa, mas nós humanos raciocinamos, fazemos correlações, temos mapas mentais diferentes nessa mesa, por exemplo, temos muitos, né? Como que cada um interpreta? É o nosso repertório que muda. Então, assim, a inteligência artificial, ela tem que ser aceita, não tem um caminho sem volta. Mas como que os nossos colaboradores vão aceitar isso no universo de aprendizagem e entender que ele vai interagir? Nós temos a inteligência. E até um ponto muito polêmico que falou de inteligência. É inteligência, de fato, artificial, né? Isso me levantou, assim, milhares de possibilidades do que a gente pode quebrar de paradigma, sabe? Eu acho que é bem interessante também, o Sérgio, que é da área de comunicação, perceber que é só uma questão de comunicar a inteligência artificial de uma outra forma para parar de gerar um susto, para parar de gerar um medo nas pessoas de então eu não vou nem chegar perto. Ao passo que, se você simplificar, vai ficar muito mais fácil de as pessoas conseguirem usar isso no seu dia a dia e realmente aproveitarem o que isso está colocando à disposição para todos nós. Gente, nosso tempo voou, como sempre. Agradeço muito a vinda de vocês aqui. Espero que tenhamos gerado conexões aqui para a gente reverberar isso também para outras pessoas. Em uma palavra, o que significa aí o CBTD 2023? Inspiração. Transformação. Inovação também. E gratidão, muito obrigada por vocês estarem aqui. E vocês que estão acompanhando a gente pelo canal, siga a gente nas redes sociais, o canal Fala P&D. Tem muitos episódios. Aqui a gente está aprendendo muito e está ficando cada vez melhor. Tem mais gente para vir. Até já!